no vídeo de hoje do canal, São Paulo campeão da Copinha, São Paulo e Corinthians hoje pelo Paulista e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. A épica da Copinha, é engraçado, né? A vitória, depois de um tempo você começa a olhar de novo e você fala, meu, foi gigante esse negócio. Mas tudo bem, o assunto aqui já é outro. São Paulo venceu a Copinha, bacana, muito legal. O terceiro gol foi um puta de um golaço, detalhe. A jogada toda é linda. São Paulo 3-2, mas agora vai ter mais majestoso amanhã. E aí é profissional, no Morumbi, Campeonato Paulista, valendo 3 pontos. Outra história, outra pegada, outro tudo. Muito bem, Arnaldo, vamos começar com o jogo de amanhã, escalação, hein? Será que vai quarteto? Eu acho que vai, mas eu não queria que fosse. Então, Tironi, a gente discutiu bastante isso pós-Guarani, né? O parênteses da final da Copinha épica e o aproveitamento da base, a gente fala um pouco mais no fim do vídeo, mas não vai ser para agora, para amanhã, nem para os próximos dias que os caras vão receber folga, nem todos a mesma folga. A gente vai explicar isso aí. Uma questão é o jogo dos marmanjos, o primeiro grande jogo do São Paulo na temporada, sendo que o time principal, com o quarteto, fez apenas uma partida e foi na quinta noite. Né? O Corinthians descansou o time. Nós vamos falar também do Corinthians para o jogo do final de semana. Você não gostaria, né? Mas eu acho que, e eu também acho que o quarteto não é digamos, uma boa pedida para todas as partidas, ainda mais contra um time que vem muito bem, joga com 3 volantes, e tem um sistema que exige muito desse quarteto defensivamente, né? Eu acho que essa é a grande questão. E, ao mesmo tempo, a gente sabe também que o jogo é em casa, para, sei lá, o estádio cheio. O Oscar fez um bom primeiro jogo. O Lucas, o Luciano é o melhor nesse início, e o Caleri está com fome e precisa dar a resposta. É o capitão do time, o último jogo bom dele tinha sido contra o Corinthians. Então você junta tudo isso no baralho, na receita, é quase inevitável para mim começar com o quarteto, em termos de até porque, aí é uma opinião minha, não sei o que você acha, a alternativa ao quarteto não seria o triângulo no meio para espelhar o Corinthians, né, com o Bobadilha ou com o Marcos Antônio, porque foi pouquíssimo treinado ainda. Seria o Ferreirinha no lugar do Oscar ou do Luciano, que deixaria o mesmo dilema tático, só com a vantagem do Ferreirinha recompor e ser um cara mais rápido e tudo mais. E a desvantagem do Ferreirinha não ser um criador de jogadas como o Oscar. Então, botando tudo isso na frigideira, eu acho inevitável o início do jogo com o quarteto, saca? Eu entendo, exatamente. A opção com 3 caras no meio, que eu acho que seria melhor e tal, não vai ser, porque, enfim, é isso que você falou, né? Os caras pouco treinaram e tudo mais. Então aí, quando você vai pegar, põe na balança, é Oscar ou Ferreirinha? Quem joga mais? Oscar, é claro que joga mais. Mas tem a questão defensiva importante, que contra o Guarani, que é o Guarani, não foi um problema, porque era o Guarani também, né? Mas o Guarani teve chance, saiu jogando, o São Paulo correu algum risco de tomar gol e tal. Contra o Corinthians, que é um time muito mais forte, não me agrada, mas também entendo que ter Oscar no banco é pedir para a torcida gritar Oscar, Oscar, se o time estiver jogando mal. E ter o Luciano no banco é a mesma coisa, a torcida do estádio vai pedir o Luciano, ou ter o Caleri, ou ter o Lucas, nem se fala. Então é realmente um dilema tentar colocar os 4, embora eles estejam falando sempre, né, o Zubeldia, todo mundo, Muricy ontem que deu entrevista lá para a galera da Energia 97, falou, não é para todo jogo e tudo mais, mas vai dizer que não é num clássico, primeiro clássico contra o cara com 60 mil lá, eu sei 60 mil em campo, eu sei que é difícil a decisão, acho um pouco perigoso, mas São Paulo tem que ir no gogó da torcida. Além de tudo, exatamente, é isso, acho que o fator campo público também, acho que empurra para o quarteto, você tem total razão. E também, né, eu acho que esse jogo tem um peso muito grande para alguns, para Zubeldia, principalmente, para Caleri, etc e tal. Mas, ao mesmo tempo, se você tirar esse contexto de pressão, é o momento também de você dar uma experimentada nesse quarteto contra um time mais forte em casa, com toda a torcida a favor. Também tem sim, essa... no começo de temporada, não é mata-mata, sim. Exato. É isso, tem razão. E vem da vitória de hoje, né? Tem uma torcida um pouco mais, sei lá, em tese mais amigável, mas registro aqui que eu acho uma escalação um pouco temerária, espero que eu esteja completamente errado, como estive já muitas vezes. Mas, então, teremos o quarteto, na zaga deve ser Arboleda mesmo, né? Não é nada de Juan. Eu imagino o time Igor Vinícius e Enzo, Pablo Maia, mesmo time, mesmíssimo time. Mesmíssimo time, é a minha impressão. Veremos.
coloquem aí nos comentários aí o que vocês acham. Deve ir com o quarteto mesmo? É perigoso? Não é? Lembrando, né? Tanto o Lucas menos, mas o Oscar não vai fazer essa recomposição como deve ser feito. Ele flutua bastante, né? Ele vai muito pro meio e tal. Mas mesmo o Luciano, quando cair, não vai fazer isso. Cair pro lado não vai fazer, ou não vai fazer perfeitamente essa recomposição. Você estava lançando a sua campanha, você fala que quando for para compor elenco, a base será utilizada e não vai ao mercado. O Cedric Soares, se existe algo e se trouxer, ele é mais do que o Mike pode ser como uma opção para o Zubeldia? Ou por que você não utiliza mais a base ou não passa como diretriz? Olha, o São Paulo é um dos clubes que mais utiliza a base. Se você fizer um trabalho de pesquisa, você vai ver que 40% dos meninos que foram campeões da Copa do Brasil vieram de Cotia. Então, São Paulo trabalha na base. O que, na verdade, acontece é que o Cedric, que é um jogador de renome internacional, nos procurou para tentar ter novamente um condicionamento físico, porque ele está 1 ano sem jogar, e nós vamos abraçá-lo, sim. Se ele vai ficar ou não, é um trabalho que vai ser discutido, assim como aconteceu com o Sabino, etc. Mas, em nenhum momento, a gente prioriza este ou aquele. Ele vai jogar aquele que compor melhor. O Mike ainda tem uma estrada para percorrer, assim como o Moreira está lá também, e tudo no seu tempo. Agora precisamos ter um time com experiência. E aí, é claro, que o Cedric tem uma experiência internacional e pode ajudar muito. Nós temos só o Igor Vinícius e o Moreira ajuda nas duas laterais, e acho que vai somar. A base do São Paulo hoje, ela tem um trabalho, um planejamento, equipamentos, a fisioterapia. Vocês acompanharam, inauguramos lá um novo refis, o TecFoot, e toda a dinâmica profissional de investimento. Então a base vem muito forte, e eu sempre falei que era o nosso pilar nessa segunda gestão. O exemplo está aí, em 2 conquistas importantes, a do Sub-20 da Copa do Brasil e a Copinha de hoje. E o São Paulo é campeão da Copinha, mas não é campeão da Copinha. Vamos contar o que aconteceu, certo? Você quer de trás para frente ou de frente para trás? De frente para trás. Não jogou o principal jogador, Rian Francisco. 10 minutos de jogo, perde o segundo principal jogador, o Hugo, machucado, naquele lixo, daquele gramado sintético, do Pacaembu. Aí, toma 2-0, o segundo gol com uma falha, uma bobagem geral, 2-0. O jogo acabou, não, o São Paulo vai lá, faz 1, faz 2, faz 3, vira o jogo pra cima do Corinthians, que é o maior campeão da Copinha da história, vira o jogo, 3-2, essa vitória é muito mais do que o título da Copinha, também pelos caras que podem ser aproveitados no time principal, parece uma geração bem interessante do São Paulo. Adorei o Mike, que jogou de bola o Mike hoje, rapaz, saiu esgotado de campo. Paulinho entrou substituiu e fez os 2 gols. Cara, que dia, que manhã espetacular do São Paulo, contra tudo e contra todos, né? Detalhe, vamos falar, né? Porque vai jogar no Pacaembu, aquele avará lixo, eu postei imagem mais cedo, uma fila do cacete pra entrar, uma porcaria, 10 da manhã e quente, enfim, falaremos sobre isso também. Mas o São Paulo é campeão da Copinha, amanhã tem mais Majestoso, é outra história, mas hoje... Salve Tirone, salve galera, eu adorei, uma manhã inesquecível, por tudo, né, que envolveu o jogo e por tudo que envolveu esse time ao longo da Copa São Paulo e desde o ano passado, quando o Alan Barcelos assumiu a equipe, né? É tanta trajetória. Você citou 2 capítulos simples, entre aspas, né? A ausência do Rian Francisco com suspenso e a lesão do Hugo, que foram os 2 jogadores que atuaram no profissional contra o Botafogo, para a gente ter uma ideia da perda. Mas foram várias outras ausências, vários outros capítulos, e no final, com uma pressão muito grande, uma exposição total, com o time remendado, virar de 2-0 para 3-2, com 3 gols de cabeça, olha, cara, vai ficar para a história, assim como a final que o São Paulo venceu contra o Corinthians, aquele jogo do Jameli, né? Do Jameli, do Rogério Ceni, que o São Paulo venceu por 4-3. Está se tornando um especialista, um homem-gol? Eu já vou escolher aqui os jogadores e aí você me diz qual que você escolhe. Beleza? Bora? Bora. David Neres ou Brenner? David Neres. David Neres ou Pablo, campeão paulista em 21? David Neres. David Neres ou Dagoberto? Isso é mais das antigas. Acho que você viu jogar? Não cheguei a jogar, então eu vou continuar com David Neres. David Neres ou Aloysio Chulapa? David Neres. David Neres ou Leandro Guerreiro, campeão brasileiro, subia na trave, que tem a foto lá no Morumbi? David Neres. David Neres ou Luciano? Luciano ou Prato, aquele argentino que fazia agora, brigador também? Luciano. Agora eu quero ver, hein? Luciano ou Luiz Fabiano? Luiz Fabiano. Fabuloso.
Agora eu quero ver mesmo pra valer. Luiz Fabiano ou Caleri? Caleri. Ah, bom demais. Já trocou ideia com o Caleri? Já cheguei, fui algumas vezes treinar lá, ele me recebeu muito bem, me deu até uma camisa, que tá muito bem guardada. Agradecer ele também por me acolher bem lá também. Você é mais. Presidente, qual que é o objetivo, qual é a meta desportiva do São Paulo para esse ano? A meta desportiva do São Paulo, claro que quando a gente fala em orçamento, tá dentro das premiações, etc. O São Paulo é tentar entrar em cada campeonato, tentar ganhar o que for possível, competindo. Porque, veja, ganhar é difícil. São 20 clubes na Série A e hoje cada vez mais clubes preparados. Você vê o Bahia, o nível de investimento que está fazendo, que é uma SAF, e todos os demais clubes. Então, hoje, ganhar está ficando muito mais difícil. Então, os clubes que têm uma folha maior, se endividam mais, ou que têm um dinheiro que vindo de um investidor, ele tem muito mais chance. E o clube que tem uma lição de casa mais comedida, ele vai disputar dentro do possível. Por isso que, às vezes, no mata-mata, você chega mais longe. Porque no mata-mata são 2 jogos, é um jogo aguerrido que pode fazer diferença, o futebol tem variantes. E no campeonato de tiro largo, você depende de elenco. Né? Você depende de viagem. Hoje o São Paulo faz voo fretado, o São Paulo tem condições, mas mesmo assim, às vezes falta jogador, porque as contusões são inúmeras que acontecem, então não é fácil. Agora, é entrar para competir. Nós entramos em 21, ganhamos o Campeonato Paulista. Entramos em 22, chegamos em 2 finais. 23, ganhamos a Copa do Brasil. 24, a Supercopa. Estamos competindo. Eu acho que é colocar esse sentimento. O São Paulo tem que entrar em campo dizendo, eu quero ganhar, eu quero chegar. E aí vai disputar passo a passo com os grandes clubes. Agora, é uma missão muito difícil. Mas o nosso objetivo e meta é chegar o mais longe possível em todas as competições. Eu vou falar para você, porque nós temos aqui um compromisso de falar. O São Paulo, através da minha pessoa, foi procurado ano passado diretamente pelo Marinax, que é dono do Olympiacos, é dono do... Evangelos Marinax. Exato. Ele é dono do Olympiacos, do Forest, Nottingham Forest e do Rio Ave, Portugal. Ou seja, uma plataforma de 3 clubes. É um empresário bilionário, mas que gosta de futebol, que tem uma performance dentro do futebol muito grande. E ele me procurou, queria me conhecer, eu também não o conheci pessoalmente. Tivemos um encontro em São Paulo quando ele esteve aqui, depois eu tive 2 encontros com ele em Londres e estamos conversando sobre grandes projetos. Agora, eu não estou falando em SAF. E muita gente às vezes entende, quando eu falo da base, não é vender base, porque o São Paulo tem um patrimônio próprio, tem o know-how, tem os seus profissionais, tem um patrimônio, isso é inegociável. O que São Paulo tem que entender e que os formadores de opinião têm que entender é que esse mercado de base mudou. Antigamente você revelava, tinha o tal do olheiro, hoje é scout. Né? Então esse jogador vem, ele forma, ele com 12, 13 anos já tem 2 agentes, já tem um procurador, que já auxilia a família. E ainda você tem o risco se ele vai ser profissional ou não. Então, ou até o risco dele sair antes de poder ter um contrato com o clube. Sair antes de ter um contrato, exatamente. Por quê? Porque hoje há um outro mercado. Qual que é esse outro mercado? É o mercado da base. É o mercado mais importante do que o mercado do time profissional. Por quê? Porque o menino com 18 a 21 anos, ele tem um valor de mercado na Série A, da faixa comercial de preço, etc. Então, se você tem condições de competir nesse mercado, você vai formar muito mais jogadores, vai trazer legado esportivo para a instituição e vai vender bem. Se você só ficar na questão da revelação, pode acontecer de revelar, como o São Paulo revela, mas esse jogador já vem com sócios, porque quando você recebe um jogador, ele já vem fatiado. Você pega um jogador que o São Paulo tem 60%. O que você vai fazer? Não aceita, ele vai para outro. Eu queria ter de 100%. Não é mais assim. Então, esse mercado mudou. O que o São Paulo, de novo, está fazendo de forma inédita é olhar esse mercado e se adaptar a esse mercado. Então, a vinda de um investidor é com que ele ganhe o retorno do que ele colocou, mas me dê condição. Em vez de vender 1 Beraldo por ano, vender 4, vender 5. E com isso, ele ganha, nós ganhamos e não compromete o patrimônio. O São Paulo ficaria com uma parte desse jogador, esse empresário, esse investidor com uma outra parte, e isso mediante um aporte inicial que poderia ser usado na base e no time profissional. Sim, você tem vários aspectos. É uma operação. Na verdade, você não está montando uma SAF de patrimônio que deve estar. Não, é uma operação onde você vai ganhar no êxito. Então, o São Paulo é majoritário e esse investidor ele vai fazer um aporte onde você pode ir para o mercado, aumentar a sua produção de atletas, ou seja, se você tem uma plataforma que você oferece 20% de jogadores da série A, que a gente chama, depois B e C, nós vamos tentar jogar esses 20% para 40%, para que os 40% de jogadores categoria A sejam produtos para atender o profissional. O São Paulo tem feito agora uma copinha muito boa, se vai ganhar ou perder, não sei, mas ganhamos uma Copa do Brasil contra o Palmeiras, tem aparecido jogadores importantes. E esse investidor vai fazer a sua participação para que a gente siga, para que ele consiga estabelecer o retorno do seu investimento. Presidente, o São Paulo tem um valuation
não só dessa parte da base, mas um valuation do clube no geral? Quanto vale o São Paulo hoje? É difícil. O valuation do São Paulo é enorme. Imagina se eu precificar uma operação apenas com essa operação que eu estou dizendo na base, sem patrimônio, etc., e ela tiver um valuation importante, como terá, o que valeria um São Paulo se eu colocar um... meus amigos, uma virada espetacular. Na partida de ontem entre São Paulo e Corinthians, São Paulo saiu perdendo de 2-0 e conseguiu virar para 3-2 com uma avalanche de desfalques que o Arnaldo já falou, né? Você perde o Hugo aí que tá para ele e o Ryan Francisco eram o número 01, 02 para serem promovidos juntos do meu dia, né? Agora tem que guardar a gravidade da lesão do meio-campista. O Ryan Francisco também não jogou porque foi suspenso, foi considerado também o maior jogador do campeonato e tudo mais. E bem, o São Paulo ainda assim conseguiu lá uma virada heróica contra a equipe do Corinthians. Esperamos que seja um bom presságio para o jogo de hoje, né? São Paulo pega um Corinthians aí que não jogou no meio de semana, colocou a equipe reserva e mesmo assim conseguiu obter um resultado positivo. Vem invicto desde o ano passado, com Memphis e Yuri Alberto lá na frente. Tem seus desfalques, o Garro não joga, o Gustavo Henrique também não, tem mais um outro jogador também que tá fora. E o São Paulo fica aquela equipe que se apresentou contra o Guarani, que foi bem no primeiro tempo, mas que no segundo tempo sentiu muito fisicamente e caiu bastante, aí tiveram que ser feitas as alterações e tudo mais. Acredito que a gente consiga jogar bem no primeiro tempo e os 15 do segundo e depois cair fisicamente, aí o Zubeldia vai ter que agilizar para fazer as mudanças. Ousado se vier com o quarteto mágico, né? Até porque eles não têm o grande poder de marcação. Então o São Paulo vai sofrer bastante também. Mas vai jogar em casa, né? Morumbi parece lotado aí, próximo de 60 mil pessoas. E a expectativa é que o São Paulo jogue melhor que no jogo anterior. E cada jogo de pouquinho em pouquinho até chegar ao seu futebol ideal, né? Torcer aí pro Caleri quebrar essa cena, que não faz gol desde o Botafogo e sempre vai muito bem contra o Corinthians, pra ser sincero. O Luciano também tem seu histórico contra o Corinthians. O Lucas tem seu histórico contra o Corinthians. Então esperamos que o Oscar também inicie seu histórico contra o Corinthians no jogo de hoje. O jogo que é às 6h30 da tarde. A expectativa é grande, né? Pra gente continuar vendo como é que o time de São Paulo vai evoluir, né? Esperamos que evolua. Eu acho que é o momento certo de testar o quarteto, já que você joga em casa, no início de temporada. E aí você vem né, numa vitória com a copinha para dar uma empurrada para os jogadores profissionais. Cotia bate a porta da Barra Funda, sim. Acho que existe já uma grande empolgação do torcedor de São Paulo com alguns jogadores para que eles subam. E aí vem a pressão em relação aos profissionais, né? É mais concorrência que vem chegando, gente nova. E o Zubeldia colocou numa das suas primeiras entrevistas que ele queria pelo menos colocar 2 jovens entre os titulares, né? Então, vamos aguardar, né? Acho que o dia de ontem também foi importante para o Casares esclarecer algumas questões, como a do Cedric, né? Então o São Paulo realmente está em negociações com o jogador, vai fazer algo tipo Sabino. Acho uma bobagem, mas cada um é cada um, né? A gente não tem os melhores laterais direitos do mundo, mas tem um moleque aí que pelo menos mostrou que veio, jogou muito bem na final de ontem. Tudo bem que no primeiro tempo ninguém jogou muito bem, mas no segundo tempo todo mundo jogou muito bem. Entre eles o Mike, que fez um baita passe para o terceiro gol na cabeça do Paulinho. Então... acho que é de se dar uma olhada, entendeu? Dá uma olhada com carinho, vai testando. Por 2 motivos. Eu acho que é sangue novo. O futebol hoje precisa de jogadores jovens, né? Porque é muita correria, é muito físico. E grana. São Paulo não tem grana. Então, assim, jogadores novos normalmente rendem mais grana para os cofres tricolores, né? Então, vamos ver. Acho que durante o ano esperamos escutar aí novidades com relação aos meninos da base. O Zubeldia vai ser pressionado para utilizar esses jogadores, mas eu acho que ele também entende que tem espaço. Tem espaço até porque você reduziu o elenco para isso, né? Então, quero saber a opinião de vocês aí. Quem vocês subiriam da base, né? Mas acho que 2, 3 nomes a gente já tem aqui, né? Francisco, Hugo. Mas você tem Ferreira, tem Alves, tem Mike. Tem o Negruti, acho que automaticamente vai subir de novo. Então, acho que quem perde são jogadores que poderiam ter jogado na base e não jogaram, como o Henrique do Carmo, né? Esse aí renovou, mas vive escanteado, né? Mas o futebol holandês teve interesse em contratar algum empréstimo e tal, mas não passou muito desse assunto, até porque o Wagner Ribeiro, que era o agente dele, também falou mal do Zubeldia, assim por diante, né? Então é isso, acho que o São Paulo começa um ano aí bem movimentado, né? Com muitas saídas, poucas entradas, mas entradas aí que até o momento são jogadores titulares, que é o Enzo Dias e o Oscar, e principalmente com a esperança
da base aí que venceu a Copa do Brasil e agora venceu a Copa São Paulo, pentacampeão da Copa São Paulo Futebol Júnior, e que parece que vai trazer aí muitos nomes aí para a equipe de cima, né? E para finalizar o vídeo, acho que outra coisa importante também que foi dita pelo Casares é a questão do Marinax, né? Vai ser uma parceria, não vai ser uma venda da base. E a portaria ganha no São Paulo, e isso entende-se não só no Júnior, de maneira profissional. E ele seria um sócio na hora da venda, né? Ele quer transformar o São Paulo na maior base do mundo. Fica mais claro, mas ainda não é claro o suficiente. Porém, contudo, todavia a ideia é boa. A gente espera que a execução seja tão boa quanto a ideia. Porque tá claro aí que o negócio continua ainda que aos poucos a se desenvolver. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Esperando nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo domingo a todos, um ótimo jogo a todos e valeu!